Daí na ordem do dia, a gente segue falando desse assunto. Vamos falar sobre o café brasileiro, que continua taxado pelos Estados Unidos. Estamos em contato com o Marcos Matos, que é da Secafé, que reúne aí os exportadores de café brasileiro. Marcos, conta pra gente como é que está agora a estratégia depois do recuo de alguns produtos. O café ainda tem esperança de entrar nessa lista? Como é que está a articulação de vocês com o governo, setor privado? Qual é o atual momento dessa negociação? Bom dia. Bom dia a todos, é uma satisfação estar com todos vocês. E aqui nós seguimos na mesma estratégia, diariamente conversando com os empresários norte-americanos, a National Coffee Association, do lado de cá, tentando gerar essa mobilização, essa necessidade, senso de urgência para a negociação. A gente sabe dos desafios internos e esse canal de diálogo em modelos diferentes de diplomacia, né? Algo inédito na nossa história, mas ficamos, sim, surpresos pelo café não estar na lista, na primeira lista de exceção, por uma questão econômica. A gente sente uma certa aleatoriedade em alguns dos bens, obviamente vários importantes, mas o café ele é amplamente reconhecida a importância econômica com as autoridades americanas. Inclusive, recebemos mensagens de surpresa de diferentes níveis hierárquicos do governo americano, porque também entendiam que o café ali deveria estar. Existe uma outra corrente, que é importante que se mencione, que o café ele também é produzido por outros países que concorrem com o Brasil, obviamente uma participação muito menor no mercado americano, porque o Brasil é o maior produtor, o maior exportador global, é o número 1 no mercado norte-americano, e Estados Unidos é o maior consumidor do mundo como país individual, né? Nós temos o bloco europeu em primeiro. Então, esses outros países já fizeram acordos bilaterais. Então já existem diferentes taxas. Para o café do Vietnã é 20%, Indonésia 19%, Nicarágua 18%, outros 10%. Então o café já estava em diferentes alíquotas, né? Se o Brasil fosse para os 10%, então na verdade os próprios, algumas autoridades até indicavam para a National Coffee Association que era necessário que o Brasil encontrasse uma forma, e eles estavam também ajudando para que acontecesse o diálogo e a negociação. Mas posto isso, o nosso trabalho não muda, nós seguimos trabalhando para que essa lista seja atualizada e, quem sabe, aí faça todo o sentido econômico. Cada $1 que Estados Unidos importa de café gera $43 na economia. São 2,2 milhões de empregos, 1,2% do PIB americano, 343 bilhões de dólares, se deve ao mundo do café. E o Brasil é 33% desse mercado. Então, pela lógica econômica, obviamente o Brasil tem que ser contemplado. Marcos, muito bom dia, bem-vindo aqui ao nosso programa. A estratégia não deu errado? Porque assim, por que não alterar um pouco, ou pelo menos fazer uma sintonia melhor? Porque não deu certo, né? A verdade é essa. Não deu certo, o café ficou de fora, foi um espanto, né? Exatamente em razão do fato de que, desse dado da economia, né, que a gente inclusive já tinha divulgado aqui, para cada dólar de café brasileiro que é exportado geram $43 em negócios nos Estados Unidos, em empregos, etc. Apesar disso, o governo americano ignorou completamente. Eu queria saber exatamente isso, se não seria o caso de mudar de estratégia. Queria saber também se os produtores de café, as entidades que estavam mobilizadas, empenhadas em tentar reverter isso, se perceberam a ausência constrangedora até do governo brasileiro, que afinal de contas, eu me refiro à diplomacia brasileira, né? Num momento como esse, o suporte da diplomacia é absolutamente fundamental. E o Itamaraty tem quadros muito competentes que atuam na área comercial, né? Isso é um aspecto. E o outro é esse exatamente dos concorrentes. Esses países muito pequenos, né, Vietnã, etc., comparado à produção brasileira de café, eles têm condições de suprir a demanda do mercado americano? Eu vou começar pela parte final, que é mais fácil de responder. Com certeza não é possível. Os estoques mundiais de café estão nos seus menores níveis desde 1990. E existe uma sinalização para que em 26, né, o ano que vem, se tudo correr bem no clima, a gente possa ter novamente um ano em que a produção seja maior que o consumo. Estamos 4 anos seguidos em que o consumo é maior que a produção e, por isso, os estoques globais vão se exaurindo. De tudo que a gente exporta para os Estados Unidos, 8,1 milhões de sacas, cerca de 2 bilhões de dólares, 80% são cafés arábicas.
10% os canéforas, conilon robusta, 10% café solúvel. Quando a gente fala de Vietnã e o mundo asiático, é apenas café robusta. Quem poderia ajudar a suprir essa demanda seria a Colômbia, que tem uma produção praticamente 1/5, 1/6 da produção brasileira. E ela já faz as exportações majoritárias para os Estados Unidos e passa por desafios climáticos nesse momento. Está colhendo uma safra mais baixa por excessos de chuva que afeta produtividade, produção e qualidade. Então, os Estados Unidos não têm soluções. Ajustar a estratégia é uma questão que a gente consegue influenciar até certo ponto. Nós trabalhamos independente de governos, independente de ideologias, tentando separar o político do econômico, que é onde a gente consegue trabalhar. O fato da gente ter esses números, 1/43, já foi um trabalho proativo, porque fazer um estudo no país continental como os Estados Unidos e você chegar, entender qual é o tamanho das cafeterias, da indústria, quem compra, quanto paga de impostos, quanto gera empregos, foi uma mobilização que eles fizeram nos Estados Unidos. Mas até isso não foi suficiente. Então veja que também eles relatam a variável de imprevisibilidade, porque isso foge também do radar deles. Eu confesso que a gente vê uma tendência, e aí é uma crítica, né, de que partidos democratas defendendo essa bandeira. E a gente aqui do Brasil, será que isso é uma boa estratégia? Porque aí você politiza o assunto, né? Então, mas obviamente isso a gente tenta sugerir ações para os nossos parceiros. Eu mesmo fiz esse comentário várias vezes, né? Mas eles disseram que não, que realmente toda e qualquer ajuda nessa hora é bem-vinda. Então, de novo, a gente consegue colaborar até certo ponto. Do nosso ponto de vista aqui do Brasil, tudo que o governo precisa, a gente está prontamente atendendo, municiando de informações. Sentimos que a gente ajudou em alguns pontos em mudar o discurso, né? Aquela questão da redirecionamento das exportações, ele é segundo plano, porque Brasil é insubstituível para os Estados Unidos e Estados Unidos é insubstituível para o Brasil, e que a gente já exporta para 150 países no mundo, a gente já atende os mais diversos e exigentes mercados do mundo. Então, obviamente, esse é um componente, mas ele não deve estar nos discursos, né? O que está nos discursos e as ações é sentar para negociar. O que a gente tem certeza é que essas discussões só estão no começo. A gente também não pode achar que uma lista que saiu numa única vez, mesmo quem já entrou pode sair. Nós temos um projeto de lei sendo debatido no Congresso que une parlamentares de democratas a republicanos sobre quem negocia com a Rússia. Então a gente tem muitos capítulos à frente. Então a gente sabe que a batalha só está começando. E obviamente preparados para ajustar as estratégias a todo momento. Pois é, Marcos, bom dia para você. Obrigada por estar aqui conosco no Jornal Gente. Eu quero deixar claro que aqui em Paris eu só tomo café brasileiro. É insubstituível. Olha, perdem os americanos. Além dos Estados Unidos, Marcos, o café brasileiro também é sobretaxado em outros países. O senhor vê espaço para o Brasil negociar a redução dessa tarifa com outros parceiros comerciais? Eu acho ótimo essa abordagem, porque mesmo os países que são tidos como amigos e parceiros taxam os cafés brasileiros, né? A gente sabe que, no caso dos cafés verdes, a gente tem taxas que ocorrem, por exemplo, a China taxa em 8% os cafés verdes. Isso também nos incomoda, né? Óbvio que o Brasil poderia exportar ainda mais esse fenômeno em ascensão, que conquistou as novas gerações dos chineses. Isso é fato, está ali. Os Estados Unidos China foi para 6,5 milhões de sacas consumidas em 8 anos, aumentou 150%. Então, tudo isso é muito expressivo na China. Mas nosso produto, ele tem essa taxa e os produtos industrializados mais ainda. Nosso café solúvel, por exemplo, ele é taxado de 10% a 30%, dependendo do país. A China se aproxima de 20%. E a União Europeia, que hoje a gente discute um possível acordo comercial que é tão complexo de destravar, ele taxa em 9%. Então, nós temos desde países próximos ou países já desenvolvidos taxando até os em desenvolvimento. E essa é uma ótima bandeira, né? Já que estamos falando sempre em fortalecer a presença do Brasil, que é o líder global em café, 40% de todo o café global é brasileiro. O produtor brasileiro seguiu investindo nos momentos mais difíceis, mais complexos de mercado, e isso faz há praticamente 3 séculos. Como liderança absoluta. Agora, é uma bandeira para se trabalhar. A gente pediu um grupo de trabalho dentro do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio e com o ministro Fávaro também. A gente sabe que cada ministério tem o seu ritmo, mas isso ajuda a gente a fortalecer essa busca por acordos comerciais. Novamente, acordos comerciais. O Chile é um grande exemplo para a gente, porque ele está conectado com vários países e valeria muito a pena hoje colocar uma indústria de café no Chile, importar cafés do Brasil e exportar por lá. Veja
veja como as distorções acontecem quando a gente não tem bons acordos. A gente está conversando com o Marcos Matos, diretor-geral do Conselho de Exportadores de Café do Brasil. Marcos, queria te perguntar sobre os efeitos imediatos desse impasse, né? O que vai passar a valer a partir da semana que vem, caso nada mude, a gente torce muito para que mude, é essa tarifa quase que proibitiva. O que acontece agora? Quanto tempo o café pode ficar estocado? Quanto tempo ele resiste? Isso aumenta muito o custo de produção também por causa do espaço de estocagem. E aí a pergunta que acho que todo mundo se faz, né? Vai ter algum tipo de efeito no preço do café no mercado interno para nós aqui brasileiros? Com certeza, uma ação como essa vai impactar as cotações internacionais. Nós temos a Bolsa de Nova York, que define os preços do café arábica, e a Bolsa de Londres para os cafés canéforas, Conilon e Robusta, e os diferenciais de cotações entre países, que é o preço relativo das origens, como Brasil, Colômbia e Vietnã. Porque o nosso café perde a competitividade de preço que hoje ele possui em relação às demais origens. Contudo, conversando com os nossos associados, o importador, ele diz, pelo menos nós entendemos que a tarifa vai começar, porque o problema era na conta dele o que ele colocaria, se ele tiraria ou se ele colocaria. E ele diz, agora sabemos que vai ter, não sabemos por quanto tempo, porque, de novo, a batalha é contínua e nós, em hipótese alguma, desistimos. Mas, posto isso, ele vai comprar, ele vai precisar do café brasileiro, porque ele não encontra no mercado, e vai ser ruim para ele, vai ser ruim para o consumidor norte-americano. Podemos ter volumes menores, por ser óbvio, né, no impacto ao consumo americano, considerando que 76% de todos os americanos tomam café. Quando veio a polêmica dos ovos, que os ovos subiram de preço, 10% da população americana come ovos. Então veja que no caso do café é uma amplitude muito maior. Então podemos ter volumes modestos, menores, dentro de uma realidade que o importador precisa importar, e a gente, obviamente, temos os outros 120 destinos hoje que estamos exportando. Quando eu falo 150, é nos últimos anos. E a gente tem esse trabalho a fazer. Então, nós temos essas variáveis na mesa. Quem exportou até o dia da assinatura da ordem executiva tem até 5 de outubro para o café chegar. Então, é justamente nesse período que a gente intensificou as abordagens, as reuniões com o secretário de Comércio, com esses entendimentos. Vocês até viram por mensagens lá dos Estados Unidos, né, que o secretário também reconsidera alguns produtos. Então, a gente tenta conviver o menor tempo possível com essas tarifas para a gente mitigar impactos, porque essa conta vai ser dividida. E, sem dúvida nenhuma, impacta o nosso consumidor, porque se mexe com as cotações globais, mexe com o fluxo do comércio global, com certeza nós vamos ter esse cenário. Agora, o café de janeiro a maio estava $4 acima por libra-peso. Hoje está entre 2,80 e 3. Já é um patamar muito bom, historicamente falando, mais do dobro da média dos últimos 4 anos, mas abaixo dos recordes desde os anos 70, que era aqueles mais de $4 por libra-peso, porque o mundo não está conseguindo produzir por conta de anomalias climáticas. Posto isso, nessa nova realidade, o produtor brasileiro conviveu com $1 por libra-peso entre 2019 e 2021, quando o Brasil teve uma geada, né? Então, veja, o produtor passou por tantas questões e ele passa diariamente por motivos de volatilidade que a tarifa é uma a mais nesse cenário. Marcos Matos, diretor-geral da Secafé, muito obrigado pela entrevista ao vivo aqui, para compartilhar conosco o que está sendo feito para tentar fazer com que o café brasileiro possa chegar nos Estados Unidos, como sempre chegou, com outras condições que não essas impostas no momento pelo presidente Donald Trump. Um abraço para você e até uma próxima. Muito obrigado, eu sempre acompanho todos vocês e agradeço pela oportunidade. Que ótimo, a gente que agradece Obrigada, pela audiência, Marcos. A gente segue nesse assunto, negociações comerciais